Mateus 24, verso 5, irmãos. Vamos lá, vamos repetir aqui. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Preste atenção, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, naquela época que foi escrito este evangelho, através nós sabemos que foi o Mateus que fazia, escrevia toda essa história, anotava tudo que se passava. Então você percebe que naquela época, irmão, Jesus explicando para ele no contexto de tudo isso, ele ia anotando. E Jesus explicou para ele no final dos tempos, na minha vinda, na minha volta, porque já estou para ascender ao Pai, vou subir aos céus, e está próximo da minha morte. E ali Jesus explicando para eles que todas essas coisas iriam acontecer muitos falsos profetas, fomes, pestes, terremotos, guerras, irmãos, rumores de guerras. Naquela época, se você for nos anais da história, você vê quantas guerras já aconteceram de lá para cá. Se você for ver nos anais da história, quantas pestes, pragas aconteceram de lá para cá. Se você for ver nos anais da história, você vai ver quantos terremotos, vulcões e erupções aconteceram. Quantas coisas, quantas perseguições, irmãos, o crente teve, os judeus tiveram. Quantas? Não foram poucas. E olha que nós estamos agora no século 21, nós estamos em 2024, irmãos. E você percebe que tudo isso tem se intensificado. É isso que Jesus estava falando. As coisas, cada dia que se passavam, iam passar, ia se intensificando. Você vê que quando acontecia uma praga, uma peste naquela ocasião, era no país, no máximo dois países. Eram pestes e pragas que se espalhavam por 1, 2 ou 3 países só. E nós sabemos muito bem a peste bubônica, que foi a praga do rato, e outras coisas mais aí, que está lá nos livros históricos. Então, meu irmão, minha irmã, mas só que essas doenças, que estavam erradicadas, estão voltando. Isso, irmão, está se espalhando não só por um país, 2 países, mas sim por toda a terra. Nós tivemos agora, em 2019, a partir de 2019, que houve aquele vírus, aquela praga que se espalhou sobre toda a terra, que foi a Covid. Então, meu irmão, minha irmã, você vê que as doenças, cada dia que passa, se espalham cada dia mais sobre a terra. Guerras e rumores de guerra nós estamos vendo aí. Há pouco tempo, agora vimos em Israel, que aquele povo lá, não foi o povo palestino em si, mas sim foi um grupo terrorista que atacou Israel. Nós estamos vendo aí também que não cessou Rússia e Ucrânia, Fora as guerras internas que têm acontecido em países isolados. Fora as guerras, políticas que têm acontecido. Fora, irmãos, a guerra espiritual que nós passamos. E as perseguições, irmãos, que vêm sobre os crentes. E a perseguição que vem sobre aquele que fala de Jesus. E essas perseguições, irmãos, que são diariamente. E cada dia que passa, ela se torna pior. E a Bíblia também relata, irmãos, que o amor de muitos se esfriará. Irmãos, e os falsos profetas, como tem aparecido, dizendo que ele é o Cristo, que ele tem o poder. E olha quantas, irmãos, quantas pessoas, isso estou falando de quantas, como a palavra de Deus diz, muitos serão enganados. Muitos
dessas pessoas serão enganadas por esses falsos profetas. Por quê? Porque não leem a Bíblia, porque ele procura não estudar a Bíblia. Simplesmente a pessoa manifestou com uma mudança de voz ou um prodígio, como a Bíblia falou aqui. Muitos falsos prodígios serão feitos, irmãos, diante dos olhos das pessoas por esses falsos profetas. E olha que muitos vão ser enganados, muitos estão sendo enganados nos dias atuais. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas estão indo para a igreja buscar esse tipo de falsos profetas? Quantas pessoas estão indo para a igreja para buscar revelações de homens e não estão procurando ou preocupados com a revelação de Deus, do Deus Altíssimo, que é o nosso manual de sobrevivência nessa vida e também no porvir. Então, meu irmão, minha irmã, tudo isso que nós demos está acontecendo naquela época para cá e está cada dia mais se intensificando. Olha, que no contexto disso aí, se você ler, você percebe lá no versículo 14, diz assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as pessoas ou agentes, então virá o fim. Por que naquela época, irmãos? Meu Deus, tá uma benção esse microfone. Por que naquela época, irmão, Jesus tudo isso falou para os seus discípulos? Está também nos falando nos dias atuais. Por causa de quê? Da internet. Como o evangelho tem se expandido através da internet. Como o evangelho tem sido pregado em todas as gentes, em todos os países, devido à ciência que tem se multiplicado, como lá em Daniel fala. A ciência tem se multiplicado. O evangelho tem sido pregado através da internet, no qual até nós aqui usamos a internet para pregar o evangelho. Porque tudo isso, irmãos, é necessário que aconteça para testemunho da palavra de Deus. É necessário que tudo isso venha a acontecer. Mas a Bíblia relata, tem uma boa notícia para nós. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Essa é a boa notícia do evangelho. E, meu irmão, minha irmã, nós lemos aqui também que o amor de muitos se esfriará. E esse amor, nós entendemos muito bem que o amor um para com o outro, com o próximo, mas além de a falta de amor que tem se espalhado de um para com o próprio, um para com o outro, né? Perseguição do irmão contra irmão, mãe contra pai, filho contra mãe, filho contra pai, pai contra filho, parentes. Então, meu irmão, cada dia mais tem se intensificado essa falta de amor. E acima de tudo, irmãos, essa falta de amor também completa o conjunto do amor próprio. As pessoas, irmão, você percebe que as pessoas não se amam mais. Dificilmente você vê uma pessoa que se ama. Hoje em dia é moda, né? Você vê que até pessoas, meu irmão, no nosso meio, do meio evangélico, fazem tatuagens, irmãos. Que amor é esse que você quer danificar o templo do Deus Altíssimo? Que amor é esse que você mesmo quer marcar o templo de Deus? Que amor é esse, irmãos, se você se diz que ama a Deus, e por que você está destruindo o templo de Deus? Com a prostituição, com a bebida alcoólica, com a mentira, tá? E também faz parte essa falta de amor pela própria vida. Muitos têm agora procurado as drogas em vez de procurar a Jesus Cristo. Muitos agora, irmãos, estão procurando em pessoas naquilo que se pode encontrar somente em Deus. Muitos irmãos agora estão procurando nas bebidas alcoólicas, no cigarro, na droga, todos os tipos de drogas, o amor. Porque o amor por ela própria ela já não tem mais. Muitos irmãos hoje em dia querem até se matar. Muitos irmãos hoje em dia estão num ponto de tristeza tão grande que querem se matar, que querem se jogar do prédio, que querem se jogar na frente de um caminhão, do ônibus, de um trem. Quantos irmãos hoje em dia querem se afogar? Porque bate uma depressão tão profunda em pessoas que ela mesma quer se matar. O próprio amor que ela diz que se ama, não ama. Procura no mundo
aquilo que só pode encontrar em Jesus Cristo. E a igreja, irmãos, a igreja do Deus Altíssimo está aqui. Som. A igreja. Som. Ei. Glória a Deus. Aleluia. A igreja, irmão, está pregando o evangelho. A igreja está anunciando as boas novas. A igreja. Ei. Amém, irmãos. Botei. Então, irmãos, você percebe que tudo isso, irmão, nós estamos vivendo nos dias atuais. E a igreja, a verdadeira igreja, ela tem que trazer o quê? A palavra de salvação. A palavra que condena o pecado. A palavra que não massageia ego de ninguém. Mas a palavra que vai trazer a salvação para a sua vida, tá? Tá bom? Deixa eu trocar aqui o microfone. Então, irmãos, a palavra que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, assim como ele pregava para os seus discípulos e para aquelas pessoas que o seguiam, pregava a verdadeira palavra. Cuidado, acautelai-vos que muitos falsos profetas surgirão, e muitos vão entrar na lábia desses falsos profetas. Irmãos, compreenda uma coisa: são um tipo de pessoas, são um tipo de falsos profetas que são usados pelo próprio Satanás. A Bíblia relata, irmãos, que Satanás, ele era um anjo separado. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, esse anjo era um querubim que era um guardador do trono de Deus. E ele, pela formosura dele, pela beleza, pelo poder que ele tinha, ele se corrompeu. Ele mesmo se corrompeu, irmãos, contra Deus. E no desejo do coração dele, ele quis se tornar igual a Deus, colocar o trono dele do lado do trono de Deus. Ele quis ser maior do que Deus. E olha, irmãos, que coisa tremenda. Ele ali, lá no céu, ele, segundo a história, a Bíblia relata que ele convenceu 1/3 dos anjos para acreditarem na história dele. 1/3, meu irmão, minha irmã, você imagina, 1/3 das estrelas do céu, quer dizer, a respeito dos anjos. E ele trouxe essas estrelas, foram condenados e foram lançados na terra. E esses anjos, irmãos, anjos, né, esses demônios, ministrados por Satanás, estão entrando, usando o templo de Deus, que é o nosso corpo, o templo do Deus Altíssimo, estão se assentando no templo de Deus Altíssimo e pregando mentiras, fazendo revelações mentirosas, fazendo falsos prodígios. E se nós, irmãos, não procurarmos nos aprofundar, se nós, irmãos, não procurarmos ter mais entendimento da palavra de Deus, nós vamos ser enganados. Nós vamos, irmãos, perder a nossa salvação. Porque muitos estão perdendo a salvação porque não conseguem mais perseverar. Muitos, irmãos, infelizmente, foi o pastor Maurício ontem até falou a respeito disso aqui. Muitos querem ir para a igreja não para buscar a Deus, mas querem ir para a igreja para se encher, né, de emoção. Muitos querem se encher de emoção, querem chegar aqui na igreja, sentir um arrepio, sentir uma sensação que nunca senti. Não, irmãos, muitas das vezes você vem para a igreja e você não sente nada, você só presta atenção na palavra. E quando você presta atenção na palavra que é lida e que é ministrada pelo verdadeiro pastor, aquele porteiro que cuida das ovelhas, para que quando o pastor vir buscar, aquele porteiro, nós pregamos aqui quinta-feira passada, aquele porteiro cuidando das ovelhas, que representa cada um de nós, para cuidar das ovelhas do Senhor. E quando essas ovelhas prestam atenção no pastor que está pregando e na sua palavra, ela não se perde. Ela literalmente, direta e indiretamente, ela vai se alimentando. Agora, quando você vai para a igreja
para sentir algo, para ver os movimentos, para ver ali, meu irmão, minha irmã, os defeitos, para ver ali as falhas. Ah, meu irmão, minha irmã, infelizmente eu tenho uma triste notícia para você. Você só está cavando a sua própria sepultura. Agora, quando você presta verdadeiramente atenção na palavra de Deus, na palavra que está sendo ministrada, quando presta atenção, que eu digo, você vai prestar atenção e vai procurar saber, conferir se aquilo que aquele pastor está pregando de fato é verdade. Como os crentes bereanos lá de Bereia, tudo eles anotavam, tudo eles conferiam, para saber se aquele pregador, se aquele ministro, se aquele profeta da época estava pregando segundo as Escrituras. E nós, irmãos, temos que fazer o mesmo. Temos que orar a Deus para que venhamos ter um espírito de discernimento. Porque está faltando esse espírito de discernimento nas igrejas. Está faltando esse espírito de discernimento entre as famílias. Está faltando, irmãos, esse espírito de discernimento, meu irmão, minha irmã, em toda a terra. Porque as pessoas procuram, repito, no homem aquilo que só encontra em Deus. E esse amor, irmão, minha irmã, cada dia que passa, está se esfriando cada vez mais. Por si próprio, pelo próximo e por Deus. As pessoas, irmãos, preferem mais uma balada. As pessoas, meu irmão, preferem mais numa praia, num domingo ensolarado. As pessoas, irmão, minha irmã, preferem ir numa festividade no mundo. As pessoas, irmão, minha irmã, preferem ir num shopping do que quando você convida para a igreja, como ontem. Convidei várias pessoas, irmãos, para vir aqui para a igreja. Mas muitos não vieram. Muitos deram até desculpa, porque não estão preocupados em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Estão preocupados em primeiro lugar em buscar o reino desse mundo. O mundo, irmão, jaz em trevas. O mundo, irmão, jaz no maligno. E as pessoas estão cada dia mais se engodando. Ou seja, estão se enganando cada dia mais com a sua própria falta de discernimento. Essa falta de discernimento gera a falta de amor. E quando gera essa falta de amor, irmãos, automaticamente você vai se afastando de Deus. Você vai perdendo a sua fé. Você vai desacreditando nas coisas de Deus. Você vai cada dia mais desacreditando na palavra do Senhor. E a Bíblia, meu irmão, ela é bem enfática em relação a isso. Diz assim, porque sem fé é impossível. Perdão, irmãos. É impossível agradar a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero terminar essa ministração agora. Você que está fora, ou que já esteve numa igreja evangélica, você que está afastado do caminho do Senhor, você, irmão, minha irmã, que está perdendo tempo com as coisas desse mundo, você que muitas das vezes só vai para a igreja atrás de revelação. Ah, mas o pastor, não sou contra a revelação. Eu sei que tem homens verdadeiros que fazem revelação e que Deus fala através desse homem. Mas, irmãos, a maior revelação é a Bíblia Sagrada. A maior revelação, a maior profecia, aquilo que vai se cumprir está na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus nos ensinou o quê? Muitos falsos profetas surgirão. Falsos profetas é porque fazem o quê? Falsas profecias. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, irmãos, é dessa forma. Isso tem cada dia mais, irmãos, se espalhado, se intensificado cada dia mais no nosso meio, em toda a terra. E a Bíblia, só para repetir, lá no versículo 12. Ó, e por se multiplicar a iniquidade é toda espécie de pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas olha a boa notícia: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Aquele que perseverar o quê? Na verdade, na palavra. Deus prometeu, Deus falou que ia isso acontecer. Deus tem promessa para a minha vida. Aquele que perseverar, aquele que não se deixar levar, aquele que não se apostatar, esse será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Então eu oro ao Senhor pela tua vida. Você que está afastado, irmãos, volta correndo. Você que se sente enfraquecido, você que se sente abatido, volta correndo. Se alimenta de Deus. Se alimenta das coisas de Deus. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Encha-se do alimento espiritual que só Deus tem para nos dar. Somente Ele, irmãos. Então, perdão pela tosse. Fica com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Não se afaste do Deus Altíssimo, porque só Ele tem um poder para nos dar vida e vida eterna. Só Ele tem um poder, irmão, para nos trazer a felicidade. Porque a pessoa que não tem Cristo, ela não é feliz. Perceberam isso? Muitos são até milionários, ricos, mas são cheios de depressão. São cheios de tristeza. Quando vai dormir, não consegue dormir. É perturbação atrás de perturbação. E muitas das vezes a pessoa não é feliz e ela fica ali alfinetando a outra, porque ela não é feliz e ela procura infernizar a vida dos outros, porque ela não tem felicidade, ela não tem Deus. Deus é a própria felicidade, irmãos. A alegria é momentânea, felicidade é eterna, e essa felicidade eterna só o Senhor Jesus tem para nos dar. Amém? Fica com essa palavra, irmão. Compartilhem para que outras pessoas também venham ser edificadas, para que outras pessoas também venham se fortalecer, para que outras pessoas também venham crer e voltar a retornar aos braços do Senhor. O Senhor, meu irmão, minha irmã, está de braços abertos para receber você, filho, você, filha, que está afastado do caminho do Senhor. Volte correndo para a casa do Pai. Não se deixe, você que tem se rebelado, não faça isso. Volte correndo para os braços do Senhor. Se humilhe, seja humilde. Reconheça que você é falho. Reconheça que você é pequeno. Reconheça que se não for Deus na sua vida, você nada pode fazer. Amém? Glória a Deus. Deu erro? Amém. Amém. Tá bom. Irmãos, deixa eu até fazer esse comunicado aqui. O Mateus está me explicando aqui que no comecinho do culto houve um erro, né, Mateus? De áudio, né? Houve erro de áudio, tá? Como tu vai fazer? Vai editar? Vai pegar quando começou a sair a voz? Então estava sem captar o áudio, tá, irmão? Mas a pregação saiu, né, Mateus? Então, amém, irmãos. Então tá, perdoa-nos por ficou sem internet aqui hoje, mas é uma benção. A palavra de ministração, ela saiu. Então te peço, irmãos, compartilhem esse vídeo. Ele está sendo editado para que no Facebook e no YouTube, me perdoa aqui a tosse, e compartilhe também, tá bom? E ajuda, irmão, essa obra. Eu preciso aqui, ontem, como eu falei, eu preciso aqui, irmãos, de fazer uma cobertura de manta sobre essa nossa laje, porque quando chove, irmãos, tem muita goteira aqui na casa de Deus, aqui na laje. E eu quero fazer um trabalho aqui daquelas mantas soldáveis. Não sei se vocês compreendem. Se tiver algum profissional que possa nos ajudar, se você quiser, irmãos, um rolo daquela manta são 10 metros. Eu vou precisar de mais ou menos uns 10 rolos daquele, irmãos. Se você puder ajudar a igreja com um rolo, 2 rolos, ajuda a igreja, tá? O profissional, a gente dá um jeito e paga o profissional para poder fazer a instalação. Então nos ajuda. É mais ou menos, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos de 150 a 200 reais cada rolo, irmãos. Eu vou precisar de 8 a 10 rolos, tá bom? Procura ajudar essa obra, irmãos. Essa obra aqui é para ganhar almas, tá bom? Nós temos projetos muito bons aqui para essa casa, para ganhar almas para o reino de Cristo Jesus. Seja um cooperador, para que o Senhor, aquele grande dia, o diabo ele não vai poder te acusar diante do Senhor. O Senhor é o nosso advogado.
O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o nosso salvador, irmãos. Mas para isso, precisamos fazer a nossa parte para com o reino dos céus. Amém? Fico com essa palavra, tá? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez ao pastor Maurício Eloy, a todos que vieram aqui ontem, pastor Gustavo, pastor Leandro, pastora Tereza, uma bênção, minha mãe na fé, e a todos os convidados que estiveram aqui ontem. Foi uma bênção, irmãos. O culto aqui ontem foi maravilhoso, foi uma bênção, tá? Todos saíram felizes, saíram regozijados, né? Alegres, felizes, né? Isso é muito bom, é uma satisfação muito grande que nós temos. Eu fico muito feliz com isso, tá? Então eu peço aos irmãos, cooperem com esta obra, nos ajudem, tá? E com certeza Deus vai prosperar você muito e muito mais, grandiosamente e ricamente, sabe por quê? É a promessa de Deus para a tua vida. Amém, irmãos? E você que mora aqui, irmãos, ou conhece alguém aqui nas proximidades, atravessa a Beceba número 14, aqui na Cidade de Deus. O melhor caminho, irmãos, de chegar aqui, você que mora fora, é pela Bandeirante. Ali aquela rua em frente a Zósimo do Amaral. Se vocês pegar Zósimo do Amaral, da Bandeirantes, vai até o final. Uma referência que eu quero dar aqui. A estação Recanto das Palmeiras. É em frente ao Recanto das Palmeiras, essa rua, Zósimo do Amaral. Você vai sair na rua Jericó. Chegou na rua Jericó, direita e primeira esquerda e segunda direita. Você vai achar a igreja. É pertinho, irmãos. Agora, pelo lado de lá, já fica um pouquinho mais complicado. Lá pela praça da Cidade de Deus. Então, peço a você, irmão, ajuda essa obra, tá? Convida as pessoas que você conhece, de repente mora por aqui. Convida essas pessoas para que venham fazer parte desse ministério. Amém? Seja um evangelizador. Seja um evangelista para a obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero fazer a oração final. Soberano e eterno Deus, obrigado, Pai querido e amado, por este culto abençoado, Senhor. Obrigado, Senhor. Poucas pessoas aqui hoje, mas amém. Aqui está cheio de anjos, está cheio da tua presença aqui neste lugar, Pai. Então, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento de adoração. Obrigado por este culto, meu Pai, no qual o Senhor nos deu a oportunidade de participarmos, Senhor. Muito obrigado pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Obrigado, meu, pelas tuas bênçãos derramadas sobre cada um de nós e daqueles que creem através da internet no Senhor. Obrigado, Pai. Toma a vida de todos em tuas mãos. Olha o Senhor por toda a Cidade de Deus, por Jacarepaguá, Curicica, Rio de Janeiro, Pai. Olha o Senhor, entrega em tuas mãos a nação brasileira, Pai. Coloca homens aí, meu Pai, corretos, homens justos, Senhor, para que venha governar a nossa nação, para que venha governar os estados da nossa nação, não só o Rio de Janeiro, mas todos os estados, Senhor. Homens tementes a Ti, homens, meu Pai, que verdadeiramente querem ser capacitados pelo Senhor, homens, meu Pai, sinceros, de coração para contigo, Pai. Ó Deus amado, toma a vida do obreiro Mateus em tuas mãos, da minha esposa, a missionária Cláudia, de todo esse ministério, Senhor, e de todos aqueles que o Senhor, meu Pai, está enviando para cá. E me dá sabedoria, capacitação para cuidar de cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus, para que eu venha ter zelo com essas pessoas, assim como nós temos procurado ter zelo aqui com a tua casa, Pai. Ó Deus amado, muito obrigado, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com as mãozinhas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua casa, sobre a tua parentela no qual você representa, e sobre todo Israel que está espalhado sobre toda a terra, e todos que creem digam amém. Irmãos, quinta-feira estaremos aqui no culto de libertação, com a oração da fé, com um copo com água, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Salmos 33:2 diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham uma boa noite. Amém.